Vamos abrir a mente e o coração para as maravilhosas lições deste estudo. Embora fosse criado perfeito e livre, o homem fez mau emprego da sua liberdade e pecou desobedecendo ao seu Criador. As suas faculdades foram pervertidas. O egoísmo tomou o lugar do amor. Só uma operação divina pode salvá-lo dessa condição. No encontro noturno que teve com o doutor da lei Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo falou da necessidade que tem o homem de nascer de novo. Ele não se referiu a um renascimento físico, mas a um renascimento espiritual. Nesse renascimento, o homem recebe um novo coração que se compraz em fazer a vontade de Deus. A Bíblia é claríssima. Se há um ponto onde ela é clara mesmo, é como que você pode resolver o problema do pecado. E ela diz, Jesus Cristo é a solução. Então, receba Jesus na sua vida e os seus pecados serão apagados. E quando você recebe a Jesus na sua vida, que maravilha! Ocorre aquilo que a Bíblia chama do novo nascimento. São João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E como é que se nasce de novo? Recebendo a Cristo no coração. Então, naquele momento, o Espírito Santo atua na nossa vida e faz-nos renascer para uma nova vida. E o mais importante é que o novo nascimento será agora um nascimento sem pecado. E então, quando nascemos de novo, nascemos agora para viver uma vida de justiça. Porque o Espírito Santo vai atuar na nossa vida, nós vamos agora crescer no conhecimento de Deus, na prática da vontade de Deus e no preparo para o reino de Deus. É assim que se resolve o problema do pecado. Por natureza, o homem está subjugado pelo pecado. Cristo, porém, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E porque a pena para o pecado é a morte, ele morreu por nós. Assim, nos possibilitou a vitória sobre o poder do pecado, possibilitou-nos a salvação. Como podemos nos apropriar do bem que Cristo nos comprou na cruz? Como livrar-nos do pecado? As Escrituras respondem a estas perguntas. Apropriamo-nos da salvação pela fé no Cristo crucificado, que expiou a nossa culpa na cruz mediante o sacrifício de si mesmo. A fé em Jesus como aquele que nos abriu a porta da salvação, provando a morte que nos estava reservada, leva-nos aos seguintes 3 passos: a nos arrependermos, a nos convertermos e a nos dispormos a obedecer. Como dar esses passos? Quanto ao primeiro deles, arrependimento, a Escritura ensina: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Você se lembra de ter se arrependido profundamente de alguma coisa que você fez? Com certeza. Qual é a sensação do arrependimento? É ruim, né? Você lembra de como foi e pensa como poderia ter sido diferente hoje, né? Se você voltasse atrás, você não faria a mesma coisa, é essa a sensação. Arrependimento é você sentir tristeza de ter feito algo mal, algo errado, abandonar isso e voltar-se para Deus, para começar uma nova experiência. Algumas pessoas têm só tristeza por fazer algo errado, como, por exemplo, na Bíblia, o próprio Judas. Ele traiu a Jesus e sentiu tristeza e até desespero, mas ele não voltou-se para Deus. Pedro também traiu a Jesus, negou a Jesus, sentiu tristeza por ter feito isto, mas no final ele voltou-se para Deus, confessou o erro e começou uma nova experiência com Deus. Isso sim é arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva-nos a sentir tristeza pelos pecados que cometemos e leva-nos a abandonar o pecado. A não ser que o pecador cesse de fazer o mal, o seu arrependimento não é genuíno e não é aceito por Deus. À mulher pecadora que foi trazida à sua presença, Jesus disse: vai e não peques mais. São João 8, versículo 11. Você acha que é possível viver sem pecar? Acho difícil no mundo como hoje, especialmente globalizado como está. As dificuldades são muitas, mas enfim, acho que vale o princípio de tentar cometer o menor número de erros possível. É verdade, ninguém vive sem pecar. A Bíblia diz que quem diz eu não peco, ele está mentindo. Todo mundo peca. Então, como é isto? Eu não nasci de novo?
Não estou agora vivendo uma nova vida, uma nova realidade? E como é que ainda vivo pecando? Ah, meu amigo, aí é que está. Há uma grande diferença de você viver no pecado antes de aceitar a Cristo e você cometer seus erros, seus deslizes, seus pecados depois que aceitou a Jesus. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 7, ele deixa bem claro que o homem ainda, ele continua com os seus problemas, ele ainda tem coisas a vencer. Aí onde a gente diz que a vida cristã é uma batalha, e é uma experiência que tem que se renovar cada dia, e que tem que se desdobrar e se desenvolver até chegarmos naquele ponto em que entraremos no céu e não teremos mais pecados. O verdadeiro arrependimento leva à confissão, que não deve ser mera admissão do pecado, mas também uma súplica do perdão de Deus. Preenchidas essas condições, Deus nos perdoa. Como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Não devemos relutar em confessar cada pecado cometido, pois só assim podemos estar em paz com Deus. A confissão deve ser feita a Deus de modo simples, por meio da oração. O Senhor aceita o pecador arrependido, aceita a sua confissão. Ele perdoa e esquece o pecado. A sua promessa é: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, versículo 12. Consideramos agora o segundo passo, a conversão. A palavra conversão indica o ato de voltar-se o pecador da vida de pecado para Deus. Quando nos convertemos, deixamos o pecado e nos consagramos a Cristo, o Espírito Santo cria em nós uma nova natureza, faz que nos tornemos uma nova criatura. E assim diz São Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Toda essa transformação é alcançada sobre a base da fé no sacrifício expiatório de Cristo, fé em Jesus como nosso Salvador pessoal. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a São Paulo e seu companheiro Silas: que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Na conversão, pois, o homem se consagra a Deus em gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. Terceiro passo, uma vida de obediência, vida de santificação. A lei de Deus, lei de amor, é a norma para a vida de santificação. Chamamos santificação o esforço diário por abster-se de pecar, com a ajuda do céu, e o diário crescimento no Senhor. Deus requer perfeição moral de seus filhos e faz provisão para que o pecado possa ser resistido com êxito. Enquanto há vida, haverá novas vitórias a ganhar e novas excelências a alcançar. Pela fé em Jesus, recebemos dele poder para um viver santo, semelhante ao de Cristo. A Escritura diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 São João 2, versículo 6. Há um poder transformador na contemplação. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. E quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele, Cristo, e para a Palavra de Deus, tanto mais exaltada visão teremos de seu caráter e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. Na vida do homem que se consagrou a Jesus, veem-se os frutos da operação do Espírito Santo: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, os nossos pensamentos e desejos são postos em obediência à sua vontade. Dá-se o transplante divino. O coração, o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós. Prezado ouvinte, quem mora no teu coração? O Salvador Jesus Cristo ou o inimigo de Cristo e da tua alma?
De diferentes maneiras, Jesus nos fala pedindo entrada em nosso coração. E o Santo Livro admoesta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. Sim, o Salvador diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. Se ouvimos o convite de Jesus e nos entregamos a Ele, recebemos poder para um viver santo. Força e graça foram providas por meio de Cristo. Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus. Demos graças a Deus pelo Salvador que é Jesus. Aceitemos hoje de todo o coração esse Salvador misericordioso, que tem também o poder de mudar o coração, de transformar em Filho de Deus o maior pecador. Se nos deixarmos transformar por Cristo aqui, viveremos com Ele no seu reino.